Êxodo capítulo 3, até o versículo 10, a palavra de Deus diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, e no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém. Senhor, obrigado pela palavra, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui e agora podermos ouvir a Tua voz. Lemos a Tua palavra e agora queremos entendê-la, queremos compreender tudo aquilo que o Senhor quis deixar para nós registrado, para o nosso ensino, para a nossa edificação. Por isso te pedimos, dá-nos entendimento da Tua palavra. Fala conosco essa noite, Senhor. Não estamos aqui para ouvir doutrinas de homens, mas a palavra que sai da Tua boca, o verdadeiro alimento que nos sustenta. A minha vida entrego ao Senhor, pedindo a unção do Espírito Santo, a capacidade que vem de Deus, para que eu possa ministrar de acordo com a Tua vontade e a palavra cumpra os Teus propósitos esta noite. Entrego tudo em Tuas mãos em oração com meus irmãos. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este é um texto conhecido que narra para nós como foi a chamada de Moisés para a obra que Deus tinha separado para ele realizar. É um texto que mostra como isso ocorreu na vida de Moisés, como foi esse chamado para que ele se envolvesse com o plano de Deus que incluía a sua vida para libertar o seu povo do Egito. Veja bem como é importante entendermos alguns princípios nesse texto. Nós muitas vezes sentimos que temos uma chamada de Deus. Não sei se você já teve esse sentimento. Deus me chamou para algo específico. Deus me deu um dom que eu devo utilizar na sua obra. Você já teve esse sentimento? De que Deus está, pelo menos se não teve, mas que você sente que Ele está te chamando, está te incomodando, e de repente é você que ainda não tomou uma decisão de obedecer, de se colocar à disposição. Mas é muito comum nós entendermos isso através de mensagens que ouvimos, através de palavras que lemos, sentimos Deus falando conosco: eu preciso fazer essa obra, Deus me capacitou, Deus me deu talento, me deu unção e está me chamando para isso. É muito comum que nós tenhamos esse sentimento e que ele seja até verdadeiro. Eu tenho uma chamada de Deus para realizar determinada obra que o Senhor está me mostrando. E eu acredito que Deus tem essa chamada, irmãos, para todos os cristãos. Eu não acredito que haja um cristão genuíno, verdadeiro, convertido, transformado pelo Senhor, perdoado por Deus, que não tem uma chamada de Deus.
Não, Deus só quer me salvar. Tá bom, Ele me salvou, perdoa os meus pecados, e agora eu vou ficar aqui sentado esperando a morte para estar no céu. Eu não acredito nisso, irmãos, porque no mínimo, toda a igreja tem um chamado que é divulgar o Evangelho de Jesus. Concorda? Todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho a toda criatura, para compartilhar a nossa fé, para levar adiante a mensagem que nos transformou. No mínimo, nós temos esse chamado. Não acredito que haja um cristão genuíno que não tenha pelo menos este. Mas há outros além destes, esse é o básico, é o genérico, mas há outros mais além desses. E Deus tem chamado pessoas para a sua obra. Deus tem um chamado específico para muitos de nós aqui, que nós precisamos encarar e obedecer. Agora, será que os planos de Deus para mim são os mesmos planos que eu tenho para mim? Muitas vezes as pessoas desobedecem a Deus exatamente por causa desse conflito de ideias. Eu acho que Deus tem um chamado para mim, mas, de repente, o chamado que Deus tem realmente para mim é diferente daquilo que eu quero para mim. De repente, a gente tem a tentação, talvez, de querer unir o útil ao agradável, mas Deus tem algo específico para a sua vida. E você, de repente, pensa em outras coisas, acreditando que isso é o chamado, mas o teu chamado é completamente diferente. E esse exemplo de Moisés talvez nos ensine alguma coisa a respeito disso, porque Deus tinha um propósito na vida de Moisés desde o início. Moisés, aqui o texto já o coloca como adulto, mas você lembra da infância de Moisés, narrada pela Bíblia? Ali já havia um plano de Deus. Desde a maneira como ele foi cuidado por Deus na casa de Faraó, desde todo o início da sua vida, já havia um plano traçado. E agora, ele já com certa idade, esse plano finalmente se concretizaria. Aquilo que Deus começou lá atrás está agora para se realizar plenamente. Então é inegável que Moisés tinha uma chamada de Deus desde o início. Não foi aqui só nesse texto. Aqui nós vemos a chamada explícita, final, ele falando frente a frente com Deus e Deus dizendo a ele o que queria dele. Mas esse chamado começou muito antes, desde o seu nascimento e talvez antes dele. Já havia um plano de Deus para a vida de Moisés. Mas as circunstâncias da sua vida, as coisas que ele viveu até chegarmos aqui ao capítulo 3 de Êxodo, estas circunstâncias o levaram para um outro lugar, o levaram para Midian, que é onde ele está quando há essa chamada. Nesse lugar, nessa terra, ele se casa, ele arruma um ofício, ele apacenta as ovelhas do seu sogro, ou seja, ele está com a sua vida estabilizada, ele está com a vida tranquila naquele lugar. Seu sogro é uma pessoa importante naquela terra, é um homem respeitado, considerado, com posses. Ele está casado com a filha desse homem, está cuidando dos negócios desse homem. Moisés pode muito bem terminar os seus dias dessa forma, concorda comigo? Está tudo tranquilo na vida de Moisés. O que mais ele pode querer da vida? Ele pode acordar certa manhã e dizer: olha, que bom o plano de Deus para mim. Me fazer viver essa vida tão confortável, tão prazerosa, não é? Acordar, cuidar das minhas ovelhas, ir para casa, estar com a minha esposa, conversar com meu sogro. Assim Moisés passava os seus dias. Tinha uma vida tranquila e segura naquele lugar, sem nenhum desconforto, não é? Mas chegamos aqui a esse texto. No versículo 10, Deus diz assim para ele: vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Pronto, acabou tudo. Acabou o conforto de Moisés, concorda comigo? Deus está chamando ele para vir, ou seja, sai daí de Midian, né? Sai dessa terra aí, né? E vem para cá, e eu vou mandar você lá para Faraó, com a missão
de tirar o meu povo do Egito. E você acha que Faraó vai fazer isso de mão beijada, como se diz, né? Vai fazer isso sem nenhum problema, vai ser uma conversa amigável, tudo vai se resolver? Ou seja, Deus está agora, nesse momento, tirando todo o conforto da vida de Moisés. Dá para você entender isso, irmão? Dá para isso ficar claro para nós? A vida tranquila que ele tem ali agora está sendo interrompida por um chamado de Deus. Deus está dizendo para ele, olha, você vai agora lá em Faraó e você vai tirar o meu povo dessa escravidão. Acabou aqueles dias de cuidar das ovelhas, de conversar com o sogro à noite, de estar com sua esposa. Acabou, Moisés, você está sendo chamado. Será que é isso que nós entendemos por chamado, irmão? Será que é isso de fato que a gente entende por ser chamado? Pensa bem comigo agora, o plano de Deus para Moisés, que não começou aqui, como eu já disse a você, começou lá atrás, já incluía isso, esse momento. Mas esse plano poderia ser, e certamente era, completamente diferente do plano de Moisés. Se você perguntasse a Moisés, antes desse encontro com Deus, Moisés, qual é o teu plano para o futuro? O meu plano é terminar meus dias aqui, nessa cidade, junto com meu sogro, com a minha esposa, criando os meus filhos, cuidando Eu quero me aposentar aqui. Você acha que Moisés queria algo diferente disso, irmãos? Eu não vejo. Qual é o seu plano? Meu plano é ir lá encarar Faraó. Duvido. Duvido que o plano de Moisés fosse esse. Moisés não estava nem pensando nisso. Ele estava tranquilo com a vida que estava levando. Então, um exemplo que fica claro aqui é que, às vezes, o plano de Deus é completamente diferente do nosso plano. O problema é que, às vezes, a gente quer fazer o nosso plano ser o plano de Deus e dizer, não, Deus está me chamando, mas, na verdade, não é Deus, sou eu, é o meu plano, que eu quero que Deus apenas aprove, chancele. Veja como, nesse exemplo, o plano de Deus é completamente diferente do plano de Moisés. E aí, por causa dessa diferença de planos, a conversa com Deus foi bem até o versículo 10. Mas a partir do versículo 10, Moisés começa a dar uma série de desculpas para Deus. Ele começa a tentar fugir de tudo que é jeito, irmãos. Até aqui está tudo bem a conversa, tal. Mas quando Deus diz, eu quero que você vá em Faraó para tirar o meu povo de lá, aí ele começa a argumentar, não, peraí, Senhor, não é bem assim. E aí é que eu queria refletir junto contigo essa noite. Será que a mesma coisa acontece conosco? A gente fica argumentando com Deus, dando desculpas, porque na verdade não queremos obedecer, porque temos um plano diferente para nós do que o plano que Deus já traçou para nós. E a gente quer fazer o que nós queremos e não o que Deus quer. Nós queremos realizar os nossos planos e não os planos de Deus. É uma tendência humana fazermos isso. E aí, usarmos o mesmo artifício de Moisés, começarmos a inventar desculpas e colocar empecilhos e colocar dificuldades para que de alguma forma Deus nos livre disso. Na verdade, tudo que Moisés faz a partir de agora é isso, tentar se livrar da missão, tentar se livrar do plano de Deus para ele. Senhor, estava muito bom aqui do jeito que estava, era melhor não ter encontrado com essa sarça ardente hoje, né? Era melhor que isso não tivesse acontecido. Por que eu saí de casa hoje? Mas agora ele tem que enfrentar a situação. E aí começam as desculpas. No verso 11, a primeira resposta de Moisés é, então, disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? A primeira objeção que ele faz, a primeira desculpa que ele utiliza para refugar ao chamado e ao plano de Deus para a sua vida, é se desqualificar. Ele se desqualifica. Ele diz, quem sou eu? Eu não sou ninguém. Eu sou um Zé Ninguém. Quem sou eu? Não, tem outros melhores do que eu. Tem outros mais capacitados, tem outros mais instruídos, mais habilitados. Eu não sou ninguém.
eu me desqualifico. Para não obedecer, eu acabo me desqualificando. E veja que isso é raro, irmãos, porque a nossa tendência não é desqualificar. A nossa tendência é nos orgulhar. A nossa tendência é falar bem de nós mesmos. Tem gente que não sabe fazer nada, mas finge que sabe que é uma beleza. Já viu isso? Né? A pessoa tem a tendência de se engrandecer. Ela tem a tendência, o ser humano tem a tendência de não mostrar as suas fraquezas, pelo contrário, mostrar as suas qualidades. Então, esse artifício que ele usa, quem sou eu, não é uma humildade, não. É, na verdade, uma fuga. É uma fuga para tentar dizer, não, eu não quero, não sou eu, não pode ser, está tudo bem aqui. E aí, amados, ele não entende o que nós temos que entender. Quando Deus nos manda fazer alguma coisa, Ele não precisa das nossas capacidades. Ele não precisa das nossas habilidades. Porque Ele é o autor de toda boa obra e de todo dom perfeito. Não é o que diz a palavra de Deus? Ele é o autor de toda boa obra. Então Ele não precisa da minha eloquência, da minha inteligência, do meu preparo, do meu estudo, da minha qualificação para me mandar fazer alguma coisa. Ele me manda fazer alguma coisa, eu me disponho a obedecer e Ele então me capacita a fazer aquilo para o qual me mandou fazer. É assim que funciona. Então ninguém foi escolhido por Deus por ser capacitado. Olha os discípulos que Jesus escolheu, os 12. Tinha algum ali especial, capacitado, formado em Harvard? Não. Tinha pescador, tinha publicano, não tinha ninguém especial aos olhos humanos. Era gente comum que Deus transformou para depois continuarem a levar o Evangelho. Então, essa desculpa, ela realmente não cabe, porque Deus não depende da nossa capacidade. Então, não adianta eu ficar me desprezando como desculpa para não obedecer a Deus. Porque se Deus me chamou, Deus vai me capacitar. Se Deus me deu uma ordem, Ele vai prover a maneira pela qual eu serei usado para isso. E, na verdade, foi o que aconteceu quando você vê lá o que Moisés fez. Quem fez tudo foi Moisés? Quem fez tudo foi Deus. Moisés só foi. Ele só botou a cara lá, não é? Mas quem fez tudo foi Deus. Quem fez os milagres foi Deus. Quem tocou no faraó foi Deus. Quem endureceu o faraó foi Deus. Tudo foi Deus que fez. Só queria que ele fosse, porque eu escolhi você para ir. Você vai e eu capacito você. Só isso. É simplesmente isso. Mas a desculpa de Moisés é ficar, não é, se desqualificando. Não, coitadinho de mim. Eu vim lá, não sei de onde, não tenho pai nem mãe. Não, chama outro, Senhor, não é comigo isso não. E Moisés, irmãos, até o que ele está dizendo para Deus é mentira. Porque se fosse olhar para a capacidade, Moisés era mais capaz de qualquer outro. Moisés foi criado aonde, irmão? Na casa de Faraó. Estudou em colégio particular. Né? Moisés foi criado com o melhor ensino, com a melhor comida, com tudo que havia de melhor na vida. Se tinha alguém que não podia dizer que não era qualificado, esse era Moisés. Porque tudo que foi preciso, Deus fez na vida dele, irmão. Que história é essa agora? Não sou eu não sou capaz, quem sou eu? E o que Deus fez na vida dele? Guardou ele, botou ele na casa de Faraó, foi criado lá, com todo o benefício, criado a leite e biscoito, irmão. E aí? Agora vem dizer quem sou eu? Não, que conversinha é essa? Ele teve a melhor educação que alguém pudesse ter naquele reino. Foi ele que teve. Então não use essa de falsa modéstia, né? Para fugir do chamado eu. Né? O Senhor está te chamando eu? Não cola, irmão. Não cola. Usar essa desculpa para fugir do chamado realmente não cola. Porque além de capacitar, Deus nos acompanha quando estamos servindo a Ele. Versículo 12 diz assim: Deus lhe respondeu: eu serei contigo,
este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. A resposta de Deus é o seguinte: olha, a tua preocupação, a tua desqualificação, tudo isso é infundado. Porque independente de qualquer coisa, eu irei contigo. Se Deus vai comigo, irmão, não tenho do que me preocupar. Concorda comigo? Se eu tenho um desafio pela frente, mas Deus está no negócio, eu não tenho o que temer, não tenho o que me preocupar. A resposta de Deus é simples: eu estarei com você. O que mais você quer, meu filho? Eu estarei com você. Tem mais alguma coisa para querer? Não tem. Mas ele dá essa primeira desculpa. E aí, ainda não satisfeito, porque ele está percebendo que vai perder o conforto, ele fala no versículo 13: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome, que lhes direi? O que ele agora usa como argumento? É como diz assim: eu não tenho intimidade com Deus. Quando me perguntarem, o que eu vou dizer? Né? Como se eu não tivesse intimidade com o Senhor. E para os hebreus, o nome tinha um significado muito importante. O nome, ele traduzia diversas características. Essa preocupação de Moisés perguntar aí o nome, não era para como que validar a importância daquele que o está chamando, mas indiretamente ele está dizendo: eu não tenho intimidade com Deus. E aí, irmãos, tem muita gente que usa essa desculpa também para não servir a Deus. Eu não conheço Deus direito, eu ainda não conheço muito bem as coisas de Deus, eu ainda não sei direito o seu nome, ainda não sei muita coisa. Amado, isso seria ótimo, essa desculpa seria boa, se fosse eu que estivesse chamando você para alguma coisa. Entendeu? Eu, pastor, chego para você: meu irmão, vai lá fazer isso assim, assim. Aí você: pastor, não dá não, eu ainda não conheço direito, eu ainda não sou novo de casa. Beleza, é aceitável a desculpa. Mas se é Deus que está te chamando, você vai usar como desculpa o fato de não conhecê-lo, de ter alguma dificuldade em conhecê-lo ou transmitir a sua pessoa para alguém? Não, isso aí não cola, irmãos. Então, essa é mais uma desculpa de Moisés, querendo criar uma dificuldade para impedir o plano de Deus. E há pessoas hoje que ficam fazendo isso em relação a Deus. Se eu fosse espiritual igual o irmão fulano, aí eu faria a obra de Deus. Se eu soubesse orar como fulano, aí eu ia. Se eu tivesse feito o curso de teologia, aí eu iria atender o meu chamado. É Deus quem está chamando você? Então, não tem nada com que se preocupar. A única preocupação é obedecer. Você foi chamado, então você conhece o que é mais importante, aquele que te chamou. Você reconhece o que te chamou? Isso é importante. Ou você tem dúvida sobre quem ele é? Foi Deus, foi o pastor, foi o irmão? Quem foi? Foi Deus? Basta. Basta para obedecer. Outra desculpa que Moisés dá, e ele continua argumentando, né? Está no capítulo 4, no versículo 1. Diz assim: respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. O que ele diz agora como desculpa? Ninguém vai acreditar em mim. Eu vou falar, mas ninguém vai acreditar que eu tive esse encontro com o Senhor, ninguém vai acreditar que o Senhor me chamou, então eu serei desacreditado pelas pessoas. É outra desculpa para simplesmente escapar de obedecer, escapar do chamado que Deus está trazendo para ele. Amados, o mundo, ele é incrédulo. Concorda comigo? Se você quer pregar para alguém e esperar que a pessoa creia, vai ser difícil. Porque os que estão no mundo são incrédulos. Normalmente, os crentes estão na igreja, né?
Se bem que eu visto muito crente incrédulo, né? Apesar do que a palavra entra em conflito, tem muita gente na igreja que é incrédulo. Mas o que se espera é que aqui estejam os que creem. E lá fora, os que não creem. Então a desculpa é completamente descabida. Ah, não vão crer. Claro que não vão crer. Você vai ser chamado para pregar alguém que já crê? Não, aquele com quem você vai falar, ele não crê. E a princípio ele não vai crer. Mas Deus não está com você? Mas não é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Ou é a nossa capacidade de falar? Quem é que faz essa obra de conversão? É a qualidade do pregador ou é a ação do Espírito Santo? Então, amados, eu não tenho que me preocupar se vão acreditar ou não em mim. O mundo é incrédulo, mas a nossa missão é pregar. E a Bíblia diz: os sinais seguirão aqueles que creem na pregação. Então, os sinais vêm depois. Não é antes para que alguém creia, mas é os que creem que são acompanhados. É como disse Jesus: se creres, verás a glória de Deus. Então eu não preciso me preocupar com isso, com quem vai ou não acreditar em mim. O que eu preciso é obedecer. O que nós precisamos é atender ao chamado de Deus, independente de qualquer desculpa que a gente queira dar para continuar no nosso conforto. Então eu não preciso um sinal para fazer as pessoas crerem. E com Moisés, Deus foi tão paciente. Veja, Deus teve uma paciência enorme com ele, dando essas desculpas todas, que Deus ainda deu uma amostra do que faria para ele, entende? Para ainda mais convencê-lo da sua missão. Mas mesmo assim, Moisés ainda resistiu ao chamado de Deus, irmãos. Veja só o que diz o versículo 10 do capítulo 4. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Essa é a desculpa que mais a gente dá aí, né, irmãos? Eu não sei falar direito. Eu gaguejo, eu sou fanho, sei lá o que eu sou, eu tenho língua presa, né? Ah, eu não sei, Senhor. Eu não sei falar direito. É mais uma desculpa que ele está dando. E essa muitos de nós acabamos também por dar. Eu sou tímido. Deus está falando com alguém aqui? Eu sou tímido. Ah, não sei falar direito. Ah, não é comigo não. Eu não. Muita gente faz isso, irmãos. Muita gente usa essa justificativa para não obedecer a Deus. É Deus quem nos capacita. Você está entendendo? Quando eu me converti e recebi a palavra da pessoa que trouxe a palavra para mim, no dia da minha conversão, no dia que eu me rendi a Jesus, ela disse para mim: você será um pastor. Eu ri da cara dela, porque eu era extremamente tímido. Tinha um problema de timidez que jamais me imaginava falando diante de 2 pessoas, que dirá 200. Então eu ri da minha tia que pregou o Evangelho para mim. São as desculpas que nós damos. Se Deus chamou, Deus capacita. Se existe a barreira, Ele vai tirar, porque Ele será contigo. A vontade é de Deus e não a minha. Nunca sonhei em ser pastor. Nunca dormi pensando nisso. Mas era a vontade de Deus e não a minha. Então Deus capacitou. Seria mais fácil não ser pastor? Certamente, né? Mais liberdade. Às vezes eu penso, como é que seria ser membro da igreja? É uma beleza ser membro da igreja. Já pensou nisso? Hein? Você é um privilegiado. Você vem a hora que quer.
Você faz o que você quer. Já pensou nisso, hein? Não precisa dar satisfação. Quer ir embora, vai. Quer voltar, volta. É uma maravilha. A sua vida é uma bênção, irmão. Mas a minha é melhor que a sua. Porque eu tenho um chamado de Deus. Amém? E não há empecilho para atender esse chamado. Deus chamou, Deus capacitou. Mas o argumento de Moisés é um argumento que logo é refutado, porque Deus supre o que nos falta. Veja o versículo 12, logo depois. Vai, pois, agora, e eu serei com o quê? Com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Quer dizer, Moisés, você vai ser a boca só. Não se preocupe, meu filho. Eu só quero você uma boca, pelo menos. É só você ir. Eu falo por você. Eu uso você, entendeu? Mas você tem que ir. Eu não vou mandar uma pedra no seu lugar. Não vou mandar um boneco de cera. Quero você. Qual é a preocupação, meu filho? Eu vou suprir a falta. Eu vou ungir você. A unção do Espírito Santo fará a sua boca dizer algo que preste. Porque sem ela você não diz nada que preste. Irmão, a gente sem unção só abre a boca para dizer bobagem. Sabia disso? Nossa palavra só é boa quando ela está debaixo da unção do Espírito Santo. Se você olhar um pregador sem unção, você já nota logo que a coisa não está boa. Porque não está de Deus, é só da boca do homem. Então, Deus está dizendo, você vai ser a minha boca e eu vou falar através de você. Acabou a sua desculpa, acabou a sua preocupação. E veja, Jesus disse a mesma coisa aos discípulos. Veja Mateus 10. Mateus capítulo 10, versículo 19 ao versículo 20. A mesma coisa o Senhor Jesus disse aos discípulos. Mateus 10, 19 e 20 diz: e quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Está entendendo isso? Você só abre a boca, como Deus diz, abre a boca e eu encherei. Abre a tua boca e eu encherei através do Espírito Santo. Mas se nem abrir a boca eu quero, aí não, aí irmão, não dá, eu não sou fantoche. Deus não vai pegar a sua boca e fazer assim, igual bonequinho de fantoche, né? Que o cara senta no joelho e usa. Não é desse jeito. Eu tenho que abrir a boca. Eu tenho que me dispor, eu tenho que obedecer, eu tenho que encarar que a ordem é de Deus, que o chamado é comigo, e eu tenho que parar de dar desculpa e começar a fazer o que Deus me chamou para fazer. E aí, amados, depois de todas essas desculpas, Moisés ainda acaba falando mais uma. Versículo 13. Ele, porém, respondeu, depois do que Deus disse no verso 12, preste atenção. Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Ô, carinha difícil, hein? Eu já tinha dado umas bolachas nele, essa altura. Mas Deus tem uma paciência, né? Mas agora ele revelou de fato, porque agora você viu que ele não dá desculpa nenhuma. Agora ele simplesmente diz a verdade, eu não quero. Ele está dizendo, não quero, Senhor. Tá bom. Tudo que ele dizia, Deus respondia. Ele dizia, Deus respondia. Ele dizia, não, vou estar contigo, eu vou falar por você, isso, beleza. Agora não tem mais desculpa. Ele fala, não, Senhor, envia outro. Não envia a mim, não. Agora ele, pelo menos, foi sincero. Ele diz assim, eu não quero. Esse é o real motivo. As desculpas vêm porque a gente não quer. Tem um ditado no mundo que diz, quem quer faz, quem não quer manda. Né, irmãos? Quem quer vai lá e faz. Quem não quer fica dando desculpa, fica inventando moda, fica contando historinha, fica criando dificuldade. E no final ele revela, eu não quero. O problema é esse, eu estou bem aqui, eu não quero isso.
Não quero essa mexida na minha vida. E aí, queridos, isso pelo menos Moisés teve a coragem de admitir. Muitos de nós não temos a coragem de dizer a verdade. Eu não quero. Senhor, eu não quero ser usado pelo Senhor. Eu não quero obedecer o teu chamado. Eu não quero fazer a tua vontade. É duro demais para a gente dizer isso, né? E a gente fica fingindo, fica inventando ainda mais desculpas. A vida de Moisés estava resolvida. Deus queria usá-lo com grandes planos, mas ele não queria. No fundo, ele não queria aquilo para a sua vida. E aí, amados, como o último argumento dele foi a verdade, eu não quero, aí Deus também lançou mão aqui de um argumento bem legal. Versículo 14. Então, o que aconteceu? Hein? Se acendeu a ira do Senhor. Agora sim, até que enfim, hein, Senhor? Eu já tinha me irado bem antes. Mas agora acendeu a ira do Senhor. Agora. Contra quem? Moisés. E disse, não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Agora a ira de Deus se acendeu contra ele. Eu não sei o que ele viu, mas viu uma coisa meio feia lá, né, irmão? Ele agora viu a coisa esquentar. A chapa ficou quente para Moisés agora. A ira de Deus se acendeu contra ele. Aí ele não teve outra alternativa a não ser obedecer. Agora eu pergunto a você, se isso que seu pai e sua mãe já te disseram há muitos anos atrás, não é melhor obedecer logo na primeira palavra? Antes que o chinelo voe? Hein, irmão? Você sabe que mãe joga um chinelo com uma maravilha, né? Ele sempre acerta. Você pode fugir pela casa inteira, ele faz curva e tudo, e te acha, né? Então, se o de mãe acerta, imagina o de Deus, hein? Imagina o chinelo de Deus. Vai acertar longe, né, irmão? Não é melhor obedecer logo na primeira do que ficar nessa lenga-lenga aí, provocando a ira de Deus? Será que eu preciso esperar a ira para obedecer? E veja, Moisés parece que ficou meio craque nisso. Tem um evento mais adiante no livro aqui, que diz que Deus o quis matar. Por quê? Porque ele demorou de novo a obedecer, a circuncidar o seu filho, ficou em conflito com a mulher, aquela coisa toda, você conhece a história. Não é melhor obedecer antes da ira acender? Não é melhor obedecer logo, irmão? Toda família é assim, né? Quando tem vários irmãos, tem um que sempre obedece e o outro que sempre apanha. Era assim na tua casa? Tem um irmão que obedece logo, aí pronto, agrada o pai e a mãe. E depois, não, meu pai gosta mais dele. É claro, ele obedece. Você é um rebelde? Você é só na pancada? Ué, é natural, não é? Para que obedecer só na pancada? Não é melhor obedecer na primeira? Se isso tudo tivesse acontecido, veja quantos versículos rolaram aqui, irmão. O negócio começou no capítulo 3, já estamos no 4. Para a ira de Deus se acender, quanto bate-papo teve aqui. Tudo porque Deus é paciente, irmão. Deus é longânimo. Fica conversando com Moisés, ouvindo essas desculpas que Deus sabe que são infundadas. E aí ele vai então e obedece, porque foi ameaçado pela ira de Deus. Com todas as suas qualidades, irmãos. Moisés tinha muitas qualidades. Ele podia ter terminado os seus dias cuidando do rebanho do seu sogro, vivendo tranquilo naquela região. Mas Deus tinha coisas muito superiores para ele. Tinha ou não tinha? Seria ele lembrado por ser o cuidador de ovelhas do seu sogro? Ou foi lembrado por ser o homem que libertou Israel do Egito, foi o instrumento nas mãos de Deus? O plano que a gente tem não é o plano que Deus tem. A vontade que a gente tem não é a vontade que Deus tem.
Mas uma coisa eu te garanto, a vontade de Deus é sempre melhor que a minha, que a sua. A vontade de Deus e o plano de Deus é sempre melhor que o nosso. Por mais que o nosso possa ser confortável, o de Deus é muito melhor. Moisés nunca seria mencionado se fosse apenas um homem que cuidava das ovelhas do seu sogro. Viveria, morreria e não faria diferença nenhuma. Mas porque finalmente obedeceu, finalmente ele fez diferença, e fez diferença para uma nação inteira, para a história de Deus, para aquela nação, para a história de Deus, para a nossa vida. O plano de salvação passa por Moisés, irmãos. Tudo que Deus realizou passava por aquele momento. E Deus fez. Se coloque nas mãos de Deus, amém? Não tenha medo de obedecer, não tenha medo de confiar. Abra mão dos seus planos e se renda aos planos do Senhor. Amém?